Meu namorado da internet, de repente, me mandou uma foto do almoço. Um bife ainda soltando fumaça, recém-saído da grelha. Me elogia, amor. Tô sendo um bom garoto e comendo meu almoço. Eu estava prestes a mandar um bom garoto, quando meus olhos desceram um pouco mais, e eu vi as letras vermelhas bem chamativas na borda do prato. Brightcore. Que coincidência. Eu também trabalhava na Brightcore. Meu coração disparou, e eu congelei na mesma hora. Minha mente ficou completamente em branco. Mas podia ser ele, meu namorado da internet, que eu conhecia há mais de um ano. Ele podia estar ali, bem ao meu lado, na hora do almoço. Eu estava sentada na cafeteria da empresa, cortando meu bife tranquilamente, lembrando de como ele sempre dizia que nunca tinha tempo para comer. Então mandei uma mensagem para lembrar ele. Come, mesmo se estiver ocupado. Seja um bom garoto, tá? Menos de 10 minutos depois, meu celular acendeu de novo. Tô comendo, amor. Como um bom garoto. Me elogia. Veio outra foto junto. Um bife recém-saído da cozinha, ainda quente. Eu ia elogiar. Mas quanto mais eu olhava para a foto, mais estranha ela parecia. Fiquei encarando por um tempo, até finalmente perceber por quê. As letras vermelhas. Brightcore. Não era exatamente onde eu trabalhava? Olhei para o meu prato, depois para o celular, e de repente o bife perdeu completamente o gosto. Aquela cafeteria era exclusiva para funcionários. Ninguém de fora podia entrar. Ou seja, meu namorado da internet podia estar no mesmo prédio. Mesmo enquanto eu ainda estava paralisada, as mensagens começaram a chegar uma atrás da outra. Por que você não responde, amor? Eu tô comendo mesmo, sabia? Fiz algo errado? Tá me ignorando? Eu ainda não tinha me recuperado do susto. Eu sabia que ele morava na mesma cidade, mas não que também trabalhava no mesmo prédio. Abri o chat. Comecei a digitar. Onde você trabalha? Você tá na Brightcore agora? Apaguei. Digitei de novo. Apaguei outra vez. Eu não fazia ideia de como perguntar aquilo. E se eu perguntasse, ele com certeza perguntaria de volta. E aí? Se ele descobrisse onde eu trabalhava, não seria o fim? Só de lembrar dos emojis que eu mandava, das brincadeiras, de como eu flertava com ele, me deu vergonha. Antes que eu conseguisse decidir, mais mensagens chegaram. Por que você tá me ignorando, amor? Tá almoçando com outro cara? O que foi? Tá me assustando. Eu precisava resolver aquilo. Respirei fundo e respondi, tentando parecer normal. Tava comendo. Não vi antes. Bom garoto. Ele respondeu imediatamente. Parecia satisfeito. Já terminei. Vou voltar pro trabalho. Soltei um suspiro longo. Olhei em volta da cafeteria. A maioria das pessoas já tinha ido embora. Só restavam algumas mulheres. E um senhor de cabelo branco. E nenhum deles parecia ter qualquer relação com aquilo. Forcei minha cabeça a se acalmar. Eu precisava pensar. Primeiro, quem ele era? Segundo, dava para confiar nele? Terceiro, se a gente se conhecesse na vida real, deveríamos continuar ou terminar? Porque encontrar ele todos os dias seria estranho demais. Pensando no último ano, eu percebi o quanto a gente protegia a nossa privacidade. Nunca mandamos fotos do rosto. Nunca trocamos nomes, nem endereço. A única pista que eu tinha eram fotos dos músculos do abdômen que ele me mandou depois que eu insisti. Mas como aquilo ia me ajudar agora? Eu não podia sair levantando a camisa de todo mundo no escritório. Quando voltei para o meu lugar, não consegui evitar. Olhei para os meus colegas, todos rindo, brincando, como sempre. E um pensamento me fez estremecer. E se ele fosse um deles? Só de imaginar, senti vontade de desaparecer. Comecei a revisar nossas conversas desesperadamente, procurando qualquer detalhe, qualquer pista, e encontrei uma. No mês passado, ele estava no shopping com amigos. Mandou várias fotos. Tô escolhendo uma caneca. Me ajuda? Escolhe uma bonita pra mim. Eu compro uma pra você também. No final, eu escolhi uma de metal escuro, mas recusei quando ele quis mandar pra mim. Não queria dar meu endereço. Mesmo assim, ele comprou. Foi você que escolheu. Então, com certeza é boa. Agora, tudo o que eu precisava era descobrir quem estava usando uma igual. Passei pelo escritório várias vezes, mas não vi a caneca em lugar nenhum. Então mandei uma mensagem. Você ainda usa aquela caneca? A resposta veio na hora. Uso sim, é muito boa. E ele mandou uma foto dela em cima de uma mesa. Fiquei olhando, mas não reconheci aquela mesa. Aquilo só me deixou mais confusa. Foi então que recebi uma mensagem interna, do meu chefe, Ethan Cole. Tem um problema na proposta. Venha até minha sala. Quando entrei, ele estava ao telefone. A voz dele estava diferente, muito mais suave.
Eu também sinto sua falta. Passa aqui amanhã. Pode vir com o Ryan. Dirige com cuidado. Beijo. Virei o rosto na hora. Aquilo era constrangedor demais. Nunca imaginei ele falando assim. Assim que desligou, voltou ao normal. O investidor revisou a proposta. Precisa ajustar alguns pontos. Certo, respondi. Eu já estava saindo, quando algo chamou minha atenção. Na mesa dele. Uma caneca, de metal escuro. Exatamente igual. Fiquei parada, sem reação. Ele levantou o olhar. Aconteceu alguma coisa? Apontei para a caneca. É diferente. Onde você comprou? Ele respondeu com naturalidade. Falou do mesmo shopping e ainda sorriu. Gostou? Quer uma também? Balancei a cabeça rápido. Não, só achei bonita. Saí da sala quase correndo, porque só conseguia pensar em uma coisa. E se o Ethan fosse meu namorado da internet? Mas se fosse, com quem ele tinha falado no telefone? Saí da sala do Ethan quase correndo. Minha cabeça estava uma bagunça. A única coisa que eu conseguia pensar era naquela ideia absurda. E se ele fosse meu namorado da internet? Mas aquilo não fazia sentido. Se eu fosse a amor dele, então com quem ele estava falando no telefone? Aquilo me atingiu de um jeito estranho, como se algo dentro de mim tivesse quebrado. Passei o resto do dia meio perdida, andando pelo escritório sem foco, fazendo o que precisava fazer no automático. Nem respondi mais às mensagens dele, mas meu celular não parava de vibrar, uma atrás da outra. Tá ocupada, amor? Onde você tá? Por que tá me ignorando? Hoje você tá estranha. Fiz alguma coisa? Me fala, eu resolvo. Fala comigo, você tá me assustando. Fiquei olhando aquelas mensagens por um tempo, meu peito apertado. Então, com os dedos tremendo, respondi. Tem alguma coisa que você não tá me contando? A resposta veio na hora. Não, nunca escondi nada de você. Tem algum mal-entendido? Fiquei olhando pra tela, respirei fundo. Minha cabeça estava confusa demais, mas eu já estava quase certa de uma coisa. Se ele fosse o Ethan, então eu precisava descobrir se ele estava me enganando, e principalmente, quem era a outra. Logo depois, ele mandou outra mensagem. Aliás, sua marca favorita lançou coisa nova. Qual você gostou? Eu compro. Abri as fotos que ele mandou. Roupas. Passei olhando devagar. Até escolher um suéter preto. Simples, mas chamativo, com uma etiqueta visível no peito. Fácil de reconhecer de longe. Eu ainda queria acreditar que estava errada. Que no dia seguinte eu não veria o Ethan usando aquilo. Que tudo não passava de coincidência. Mas no fundo, eu já estava me preparando para o pior. Na manhã seguinte, fui direto para a sala dele com a proposta corrigida. E lá estava ele. Sentado, tranquilo, usando exatamente o suéter preto que eu tinha escolhido. Meu coração afundou. Aquilo foi o suficiente. A proposta já foi ajustada, Sr. Cole. Falei, tentando parecer normal. Ele levantou os olhos e sorriu de leve. Obrigado, Claire. Se prepare. Os investidores vêm hoje à tarde. Certo, respondi. Mas meus olhos não saíam do suéter. Então perguntei, tentando soar casual. Nunca vi você usando isso antes. Ficou bom, ele sorriu. Comprei ontem. Pronto. Naquele momento, não restava mais dúvida. Ele era meu bom garoto. E aquilo só piorava tudo. Voltei para o meu lugar sem conseguir pensar direito. Passei o tempo todo olhando para a sala dele, esperando, porque ele tinha dito que ia encontrar a amor dele naquele dia. E eu precisava ver. Precisava saber. Uma hora depois, ela apareceu. Uma mulher linda, elegante, segura. Entrou direto na sala dele, como se já conhecesse tudo. Meu coração apertou. Fingi que ia pegar água e fiquei perto da porta. Ela estava entreaberta, e eu consegui ouvir. Senti sua falta. Você tá lindo com esse suéter. Preto combina com você. A voz dele mudou. Ficou suave. Se você gostou, então valeu a pena. Escolhi pensando nisso. Meu peito afundou. Vamos ver seus pais hoje à noite? Ele disse. Tô um pouco preocupado se eles vão gostar de mim. Ela riu baixo. Claro que vão. Confio no seu gosto. Aquilo foi como um soco. Então era isso. Ele usou a minha escolha para impressionar outra mulher. E eu? O que eu era? Só alguém para passar o tempo? Uma distração? Sem pensar muito, peguei o celular. Ignorei o nó na garganta. E mandei. Que decepção. Não quero mais isso. Vamos terminar. Assim que enviei, bloqueei o número, sem pensar duas vezes. Logo depois, vi ele sair da sala com ela, segurando a mão dela, levando ela embora com cuidado.
Como se nada tivesse acontecido. Como se não tivesse acabado de ser deixado. Soltei um sorriso fraco. Mais para mim mesma. Um ano inteiro. Mensagens, carinho, atenção. Tudo parecia tão real. Mas no fim, eu só fui ingênua. Pelo menos, usei meu número secundário para falar com ele. Se não, nem quero imaginar o quão constrangedor seria. Respirei fundo. Me obriguei a focar no trabalho. Se eu não podia ganhar no amor, pelo menos não ia perder minha carreira por causa disso. Mais tarde, recebi uma mensagem do Ethan. Claire, venha apresentar os detalhes para o investidor. Me recompus. Respirei fundo e fui. Claire, esse é o Lucas Bennett, representante dos investidores. E meu amigo de infância. Levantei os olhos. E congelei. No sofá, ele. Lucas. Diferente do Ethan, que era mais leve, Lucas tinha uma presença fria. Distante. Elegante. Usava um terno escuro, com um suéter preto por baixo. Justo no corpo. Dava para ver a forma dos músculos. Impossível não notar. Quando ele pegou a xícara e levou aos lábios, eu prendi a respiração sem perceber. Tinha algo nele que intimidava. Mesmo assim, comecei a apresentar. No começo, travada. Depois, fui me soltando. Era minha área. Eu sabia o que estava fazendo. Quando terminei, Ethan começou a bater palmas. Muito bom, Claire. O que você acha, Lucas? Os dois olharam para ele. Mas Lucas não respondeu na hora. Ele estava olhando para mim, mais especificamente para o meu pescoço. E então disse: Esse colar é diferente. Olhei para baixo. O pingente estava visível. Meu coração disparou, porque eu já tinha mandado uma foto dele pro meu namorado da internet. Na época, escrevi: Olha, amor, não é lindo? E ele respondeu: Tudo fica bonito em você. Agora, ali, exposto daquele jeito, se ele soubesse, saí da sala sem nem lembrar direito como terminei a apresentação. Minha cabeça estava girando. Meu coração batia rápido demais. Só tinha uma coisa fazendo sentido. E, ao mesmo tempo, não fazia sentido nenhum. Aquele comentário. O jeito que ele olhou pro meu colar. Não foi um elogio qualquer. Foi específico demais. Como se ele já conhecesse. Desci até o térreo sem pensar muito. Saí do prédio e parei perto da entrada, tentando respirar. Peguei o celular. Minhas mãos estavam frias. E então, ele vibrou. Uma mensagem. Número desconhecido. Abri. Vai continuar fingindo que não me conhece, amor? Meu coração quase parou. Fiquei olhando para a tela, relendo aquilo várias vezes. Não tinha nome, não tinha foto, mas aquela forma de escrever... Eu conhecia. Era ele. Respondi. Quem é? Demorou poucos segundos. Alguém que quase foi até seu lugar agora há pouco. Mas você parecia ocupada demais. Minha garganta travou. Ele sabia. Sabia onde eu sentava. Sabia que eu estava ali. Ou seja, não era o Ethan, porque o Ethan tinha ficado na sala o tempo todo. Então só restava uma possibilidade. Escrevi. Lucas. Não era uma pergunta. Era uma certeza. A resposta veio na hora. Demorou mais do que eu esperava. Fiquei imóvel, sem saber o que sentir. Você sabia? Digitei. Do colar? Ele respondeu. Aquilo só confirmou. Eu já suspeitava antes. Meu peito apertou. Desde quando? Algumas semanas. Fechei os olhos por um segundo. Algumas semanas. Ele já sabia, e não disse nada. Por quê? Perguntei. Demorou um pouco dessa vez, porque eu não sabia se devia cruzar essa linha. Fiquei olhando para a tela, sem responder. Ele continuou. A gente nunca falou nomes. Nunca mostrou o rosto. Isso não foi por acaso. Engoli seco. Ele estava certo. Eu não queria estragar o que a gente tinha, sem saber se você queria o mesmo. Algo dentro de mim apertou. Porque eu também nunca tentei descobrir. Nunca quis ir além, como se aquilo fosse mais seguro daquele jeito. Respirei fundo. Minha cabeça ainda estava bagunçada, mas uma coisa ficou clara. Eu tinha cometido um erro, grande. Sobre a mensagem que mandei, comecei a digitar. Eu sei, ele respondeu antes mesmo de eu terminar. Você achou que era o Ethan. Fiquei em silêncio. A mulher de hoje é noiva dele, ele completou. Eles estão juntos há anos. Senti o rosto esquentar. Então, eu estava errada. Completamente errada. A caneca? Escrevi. É minha, ele respondeu. Eu emprestei para ele esses dias. Fechei os olhos. Tudo começou a se encaixar. E, ao mesmo tempo, me deu vergonha. Eu tinha criado toda uma história na minha cabeça, sozinha.
E ainda terminei com ele por causa disso. Eu errei. Digitei. Foi a única coisa que consegui dizer. Ele demorou um pouco. Eu também, respondeu. Eu devia ter falado antes. Fiquei olhando aquela mensagem, sentindo algo estranho. Não era só alívio. Era outra coisa. Como se tudo tivesse mudado. E agora? Perguntei. Dessa vez ele demorou mais. Segundos que pareceram muito mais. Até que chegou. Tô no café da esquina sul do prédio. Meu coração acelerou. Se você quiser continuar fingindo que não me conhece, eu entendo. Parei de ler por um segundo. Respirei fundo. Continuei. Mas se não quiser, a mensagem terminava ali. Sem completar. Guardei o celular. Fiquei parada por alguns segundos, tentando decidir. Mas no fundo, eu já sabia. Ajustei o casaco e comecei a andar. O café tinha cadeiras azuis e ele estava lá, sentado, com uma xícara na mão, olhando para a porta, esperando. Quando me viu, não sorriu, mas relaxou um pouco, como se estivesse segurando algo por muito tempo. Me aproximei e sentei na frente dele. Ficamos em silêncio. Alguns segundos, mas não era um silêncio estranho. Era cheio, como se já tivéssemos dito muita coisa antes. Então ele falou, baixo. Oi, amor, meu coração disparou. E antes que eu pudesse pensar, respondi. Oi, bom garoto. As palavras saíram sozinhas, exatamente como nas mensagens. Ele piscou uma vez. E então, quase sorriu. Achei que você não vinha, disse. Eu também achei. O atendente chegou. Pedi qualquer coisa, só para ocupar as mãos. Porque olhar para ele daquele jeito, de perto, era diferente. Muito diferente. Na tela, eu imaginava. Aqui, ele era real, completo. E de um jeito estranho, familiar. Quando você teve certeza? Perguntei. Hoje, respondeu. O colar confirmou. Mas você já suspeitava? Sim. Por quê? Ele apoiou a xícara. Você escreve de um jeito específico. Fiquei em silêncio. E você? Ele perguntou. Quando viu a caneca, assenti. E depois o suéter, ele soltou um pequeno suspiro. Aquilo foi coincidência ruim. Foi, concordei. Ficamos em silêncio de novo. Mas dessa vez, mais leve. Preciso te perguntar uma coisa. Falei. Ele assentiu. Por que continuou falando comigo esse tempo todo? Ele não respondeu na hora. Pensou. Porque você é honesta. Disse. Levantei os olhos. Não de um jeito óbvio. Mas dá pra perceber. Meu peito apertou. E você nunca tentou impressionar. Fiquei sem saber o que dizer. Agora eu tenho uma pergunta. Ele disse. Mas qual? Hoje de manhã, quando você achou que eu era o Ethan, o que você sentiu? Engoli seco. Que eu era só alguém pra passar o tempo. Ele não desviou o olhar. E agora? Olhei pra mesa. Respirei fundo. Agora eu sei que estava errada. Mas ainda vai levar um tempo pra isso aqui dentro acompanhar. Ele assentiu. Como se entendesse. Sem pressa, sem pressão. E agora? Perguntei. Ele me olhou direto. Agora depende de você. Meu coração acelerou. Eu já sei o que eu quero. Fiquei em silêncio por um segundo, pensando em tudo, no último ano. Nas conversas, no cuidado, nos detalhes. Levantei os olhos. Eu quero tentar. Ele não respondeu na hora. Só assentiu. Então tá, disse. Simples, mas suficiente. Saí do café com a sensação de que tudo tinha mudado, mas ao mesmo tempo, nada estava totalmente resolvido. A gente decidiu tentar. Mas tentar o quê, exatamente? Aquilo ainda não estava claro. No caminho para casa, meu celular vibrou. Mensagem dele. Chegou? Olhei para a tela por alguns segundos antes de responder. Tô quase. A resposta veio rápida. Quando chegar, me avisa. E come alguma coisa. Sorri de leve. Era exatamente o tipo de coisa que ele sempre dizia. Nada tinha mudado nisso. Você também. Respondi. Seja um bom garoto. Demorou alguns segundos. Só se você for uma boa garota. Balancei a cabeça, sorrindo sem perceber. Mas dessa vez, não era mais só uma tela. Agora eu sabia exatamente quem estava do outro lado. E isso deixava tudo mais intenso. Na manhã seguinte, acordei mais cedo que o normal. Fiquei alguns minutos olhando para o teto, pensando. Hoje eu ia ver ele de novo, mas não como antes. Não como alguém escondido atrás de mensagens. E sim, no mesmo espaço, no mesmo ambiente, todo mundo ao redor. Isso tornava tudo mais complicado. Quando cheguei na empresa, tentei agir normalmente.
Passei pela recepção. Cumprimentei algumas pessoas. Mas, por dentro, eu estava tensa. Meu olhar escapava sem querer, procurando ele. Sentei na minha mesa. Abri o computador. Fingi trabalhar, mas não consegui me concentrar. Até que senti alguém passando atrás de mim. Não precisei olhar para saber. Mesmo assim, olhei. Era ele. Lucas. Passou pelo corredor com o mesmo jeito calmo de sempre, sem olhar diretamente para mim, sem sinal nenhum, como se nada tivesse acontecido, como se a gente não tivesse conversado por horas no dia anterior. Aquilo me deixou estranhamente desconfortável, mas ao mesmo tempo fez sentido. Meu celular vibrou. Mensagem. Bom dia. Não tinha nome, mas eu sabia quem era. Bom dia, respondi. Chegou bem ontem? Cheguei. Comeu? Revirei os olhos. Comi. Boa garota. Respirei fundo. Aquilo era surreal. Ele estava ali, a poucos metros. E ao mesmo tempo, a gente estava conversando como sempre. Reunião às 10, ele mandou. Eu sei. Vai ser estranho. Olhei para a tela por alguns segundos. Um pouco. Para mim também. Fiquei surpresa com aquilo. Ele não parecia o tipo de pessoa que admitia esse tipo de coisa fácil. Às 10 em ponto, entrei na sala de reunião. Ethan já estava lá. Lucas também, sentado no mesmo lugar do dia anterior. Impecável. Como se nada tivesse mudado. Sentei. Evitei olhar diretamente para ele. A reunião começou. Durante toda a apresentação, eu sentia o olhar dele. Não constante, mas presente. Discreto. Controlado. Como tudo nele. Em um momento, Ethan fez uma pergunta. Me concentrei. Respondi normalmente. Quando terminei, ouvi a voz do Lucas. Concordo. Simples. Direto. Mas o jeito que ele disse fez meu coração acelerar. A reunião terminou. As pessoas começaram a sair. Eu estava juntando minhas coisas, quando ouvi a voz dele, mais próxima. Claire. Levantei o olhar. Ele estava parado ao meu lado. Mas a expressão era completamente profissional. Preciso que você me envie aqueles dados depois. Assenti. Claro. Ele segurou meu olhar por um segundo a mais do que o necessário. E então saiu. Meu celular vibrou. Você ficou nervosa. Respirei fundo. Fiquei. Eu também. Fiquei surpresa de novo. Não pareceu. Eu sei disfarçar. Soltei um pequeno suspiro. Percebi. Passei o resto do dia tentando manter a normalidade, mas era impossível. Agora, cada detalhe tinha outro peso, cada olhar, cada movimento. No fim da tarde, já estava guardando minhas coisas, quando recebi outra mensagem. Vai direto para casa? Parei por um segundo. Não sei. Vem no mesmo café de ontem. Meu coração acelerou. Por quê? Demorou alguns segundos. Porque hoje eu não quero fingir que você é só alguém do trabalho. Fiquei olhando aquela mensagem, sem saber o que responder. Mas no fundo, eu já sabia o que ia fazer. Guardei o celular, respirei fundo e levantei. Fiquei alguns segundos parada depois de ler a mensagem. Porque hoje eu não quero fingir que você é só alguém do trabalho. Meu coração acelerou. Era direto, simples e impossível de ignorar. Guardei o celular sem responder. Mas no fundo eu já tinha decidido. Saí do prédio mais devagar do que o normal, tentando parecer tranquila, mas minha cabeça estava longe disso. Cada passo até o café parecia mais pesado, como se eu estivesse atravessando uma linha que não dava para desfazer depois. Quando entrei, ele já estava lá, mesmo lugar do dia anterior. Mesma postura, calmo, controlado. Mas dessa vez, quando me viu, levantou levemente a cabeça, como se já estivesse esperando exatamente aquele momento. Me aproximei. Sentei. Você sempre chega antes, falei. Ele apoiou a xícara na mesa. Gosto de esperar. Aquilo soou mais carregado do que deveria. Desviei o olhar por um segundo. Hoje foi estranho, falei. Foi, ele respondeu. Sem negar, sem suavizar, mas necessário. Olhei para ele. Necessário? A gente precisava ver como seria fora da tela. Respirei fundo. Ele tinha razão. E aquilo explicava muita coisa. E aí? Perguntei. Como foi pra você? Ele não respondeu na hora. Pensou, como sempre. Mais difícil do que eu imaginei. Fiquei surpresa. Por quê? Porque agora você é real. Meu coração bateu mais forte. Ele continuou. Antes eu controlava a distância. Agora... não. Fiquei em silêncio. Aquilo fazia sentido demais. E você? Ele perguntou. Demorei um pouco pra responder. Confuso. Mas... não ruim. Ele assentiu. Como se já esperasse aquilo.
Ficamos alguns segundos em silêncio. Mas dessa vez, não era desconfortável. Era carregado. De coisas que a gente ainda não sabia como dizer. A gente precisa decidir uma coisa, ele falou. Olhei para ele. O quê? Como isso vai funcionar no trabalho? Aquilo me atingiu na hora, porque eu também estava pensando nisso. Desde o momento que acordei. Ninguém pode saber, falei. Ele assentiu imediatamente. Concordo. Nem o Ethan, principalmente ele. Aquilo me fez soltar um pequeno suspiro. Então, a gente finge? Perguntei. Não totalmente. Franzi a testa. Como assim? No trabalho, sim. Fora dele. Não. Meu coração acelerou de novo. E isso vai funcionar? Ele me olhou direto. Vai. Se a gente decidir que vai. Era tão simples quando ele falava. E, ao mesmo tempo, tão difícil de aplicar. Tem outro problema. Falei. Qual? Se isso der errado, a gente vai continuar se vendo todo dia. Ele não desviou o olhar. Eu sei. E mesmo assim? Mesmo assim, a resposta veio sem hesitar. Aquilo me pegou desprevenida. Você não pensa demais nisso? Perguntei. Ele deu um pequeno suspiro. Penso, mas penso mais no contrário. Em não tentar. Fiquei em silêncio. Porque eu também tinha pensado nisso. Eu não quero voltar para antes, ele continuou. Fingir que você é só uma conversa. Aquilo mexeu comigo. Mais do que eu esperava. Nem eu. Falei baixo. Ele assentiu. E pela primeira vez, relaxou um pouco mais. O atendente trouxe nossos pedidos, mas nenhum dos dois prestou muita atenção. A conversa tinha ficado mais importante. Então a gente tenta. Falei. Sem misturar no trabalho. Sem chamar atenção. Sem estragar tudo. Ele quase sorriu. Você gosta de regras. Gosto de controle, corrigi. Ele inclinou a cabeça de leve. Eu sei. Ficamos ali por mais um tempo, conversando. Agora sem tanta tensão, mais natural. Como antes, mais diferente. Mais próximo, mais real. Quando saímos do café, já estava escuro. Paramos na calçada. Por um segundo, sem saber exatamente como terminar aquilo. Amanhã, ele disse. Amanhã, repeti. Ele assentiu, e então foi embora. Sem tocar em mim, sem ultrapassar nenhum limite. Mas de alguma forma, aquilo parecia mais intenso do que qualquer outra coisa. No caminho para casa, meu celular vibrou. Chegou? Respirei fundo. Tô indo. Me avisa quando chegar. Sorri de leve. Tá, mas antes de guardar o celular, parei por um segundo. E mandei. Boa noite. Amor. Demorou alguns segundos. Mais do que o normal. E então veio a resposta. Boa noite. Boa garota. Encostei a cabeça no banco. Fechei os olhos. E percebi uma coisa que eu ainda não tinha tido coragem de admitir. Aquilo já tinha passado do ponto de ser só uma tentativa. No dia seguinte, acordei com uma sensação estranha. Como se algo estivesse prestes a dar errado. Não tinha motivo claro. Mas estava lá. Quando cheguei na empresa, tentei ignorar. Segui a rotina. Cumprimentei as pessoas. Sentei na minha mesa. Abri o computador. Mas não demorou muito para perceber que o clima estava diferente. Lucas ainda não tinha chegado. Ou pelo menos, eu não tinha visto. E aquilo, por algum motivo, me deixou inquieta. Meu celular vibrou. Bom dia. Respirei fundo. Bom dia. Chegou cedo hoje. Olhei em volta, sem pensar. Como você sabe? Demorou alguns segundos. Eu também já tô aqui. Meu coração acelerou. Levantei o olhar automaticamente. Mas não vi ele. Onde você tá? Perguntei. Reunião com o Ethan. Fechei os olhos por um segundo. Claro, a gente se fala depois. Ele mandou. Tá. Curto. Seco. Diferente do normal. Aquilo me incomodou mais do que deveria. Tentei focar no trabalho. Mas minha atenção estava em outro lugar. No tempo, nos passos no corredor, em qualquer movimento perto da sala de reunião. 1 hora depois, a porta abriu. Ethan saiu primeiro. Rindo. Algo raro. Logo atrás, Lucas. E outra pessoa. Uma mulher. Ela era bonita, confiante, e parecia completamente à vontade ali. Como se já conhecesse aquele ambiente. Meu estômago apertou. Os três pararam perto da recepção, conversando. Eu não conseguia ouvir, mas conseguia ver. E isso já era suficiente. Ela riu de algo que o Ethan disse. Mas logo depois, olhou para Lucas. E tocou no braço dele, de forma natural. Íntima demais. Meu peito apertou de um jeito que eu não esperava. Porque
Eu não tinha direito nenhum de sentir aquilo. A gente nem tinha começado direito. Mesmo assim, eu senti. Lucas não afastou. Também não reagiu muito. Mas não afastou. Meu celular vibrou. Ocupada? Fiquei olhando a mensagem. Depois levantei os olhos. Ele ainda estava lá, a poucos metros, conversando com ela. Um pouco, respondi. Demorou. Mais do que o normal. Depois a gente se fala. Seco. De novo. Aquilo me irritou. Mais do que deveria. Voltei a olhar para frente. Tentei trabalhar, mas minha cabeça não parava. Quem era ela? Por que ela estava ali? Por que parecia tão próxima? Tentei me convencer de que não era nada, que eu estava exagerando. Mas a sensação não passava. Pouco depois, vi os três andando em direção à saída. Ela no meio. Falando. Lucas ao lado. Escutando. Meu celular vibrou de novo. Vou sair agora. Olhei para a tela. E depois para a porta. Eles estavam saindo juntos. Eu vi, respondi. Enviei antes de pensar. Demorou. Viu? A resposta dele veio curta. Controlada. Vi. Mais alguns segundos. A gente conversa depois. Travei o celular com força, meu coração batendo rápido. Aquilo não estava certo. Não era só coisa da minha cabeça. Passei o resto da manhã irritada, sem foco, respondendo automático. Na hora do almoço nem fui para a cafeteria. Não queria ver ninguém, muito menos ele. Fiquei na minha mesa, mexendo no celular sem atenção, relendo mensagens antigas, como se estivesse tentando encontrar alguma coisa, algum sinal. Mas não tinha. Ele sempre foi consistente. Sempre direto. Sempre presente. Então por que aquilo estava me incomodando tanto? Meu celular vibrou. Mensagem dele. Pode descer? Fiquei olhando para a tela, sem responder. Preciso falar com você. Respirei fundo. Levantei. Desci. Ele estava do lado de fora do prédio, encostado na parede, sozinho. Quando me viu, endireitou o corpo. Quem era ela? Perguntei direto, sem rodeios. Ele me olhou por alguns segundos, como se estivesse avaliando a pergunta. Você quer a resposta simples ou a completa? Aquilo me irritou. A verdadeira. Ele assentiu. A simples. Ninguém importante. Meu peito apertou. E a completa? Ele respirou fundo. Ela é alguém que já tentou ficar comigo. Fiquei em silêncio. E você? Perguntei. Tentou também? Ele não desviou o olhar. Não. Resposta direta. Sem hesitar. Então por que ela age assim? Ele demorou um pouco, porque eu nunca dei motivo claro para ela parar. Aquilo me atingiu. E agora? Ele me olhou de um jeito diferente, mais sério. Agora é diferente. Meu coração acelerou. Por quê? Ele deu um passo mais perto. Porque agora eu tenho um motivo. Fiquei em silêncio, sem saber o que responder. Você? Ele completou. Aquilo me pegou desprevenida, mas mesmo assim, a sensação não sumiu completamente. Porque uma coisa ainda estava na minha cabeça. Se ele nunca tinha deixado claro antes, o que garantia que ia deixar agora? Fiquei olhando para ele por alguns segundos depois daquilo. Você. A palavra ficou ecoando na minha cabeça. Era simples, direta, mas pesada. Mesmo assim, aquela sensação não sumia, porque não era só sobre o que ele sentia agora. Era sobre o que ele não tinha feito antes. Você nunca deixou claro para ela parar. Falei. Ele não desviou o olhar. Não, aquilo me incomodou mais do que eu queria admitir. Então por que eu deveria acreditar que agora é diferente? Demorou um pouco. Mas ele respondeu. Porque agora eu tô escolhendo. Fiquei em silêncio. Mas ainda assim, não foi suficiente. Subi de volta pro escritório com aquilo preso na cabeça. Tentando agir normal, mas já não era mais possível. Quando voltei para minha mesa, ela estava lá. Sentada, na cadeira ao lado da minha. Meu coração disparou, na hora. Ela levantou os olhos e sorriu, como se já soubesse exatamente quem eu era. Você é a Claire, né? Assenti, sem muita opção. Sou. Ela se levantou devagar, elegante, segura, e se aproximou um pouco mais. Sou a Madison. O nome ficou na minha cabeça. Ela inclinou levemente a cabeça. Ouvi falar de você. Aquilo me deixou alerta na hora. Ah, é? Ela sorriu, mas não parecia um sorriso inocente. Sim. O Ethan comentou que você é muito boa no que faz. Respirei mais devagar, tentando não mostrar nada. Ele exagera. Ela me olhou por mais alguns segundos, como se estivesse tentando ler alguma coisa em mim. Você trabalha direto com o Lucas? Meu coração apertou, mas mantive a expressão. Às vezes. Ela assentiu devagar. Entendi.
Ficou um silêncio estranho, pesado. Então ela disse, quase casual: Ele é meio difícil, né? Aquilo me pegou desprevenida. Como assim? Ela deu um pequeno sorriso. Ele não se envolve fácil com ninguém. Meu estômago apertou. Já tentei algumas vezes. Ela continuou. Mas ele sempre mantém distância. Fiquei em silêncio, sem saber exatamente o que responder. Ela me observou, atenta. Mas acho que ele só não encontrou alguém que realmente chamasse a atenção dele. Aquilo não parecia uma frase qualquer. Parecia um teste. Talvez, respondi. Curto. Controlado. Ela sorriu de novo, mas dessa vez mais leve. De qualquer forma, foi um prazer te conhecer, Claire. Igualmente. Ela saiu. Simples assim, mas deixou algo no ar. Sentei devagar, tentando processar. Meu coração ainda estava acelerado, mas agora não era só ciúme. Era outra coisa. Dúvida. Porque ela falou com segurança, como alguém que conhecia o terreno. E o que mais me incomodava não era o que ela disse. Era o que ela não disse. Meu celular vibrou. Ela falou com você? Fiquei olhando para a tela. Falou. O que ela disse? Pensei por um segundo. Nada demais. Demorou. Claire. Só isso. Suspirei. Disse que você não se envolve com ninguém, mais alguns segundos. E perguntou se eu trabalhava com você. Silêncio. Só isso? Fiquei olhando para a tela. E então respondi. Por enquanto. Demorou mais dessa vez. Não gosta dela. Não foi uma pergunta. Não confio. Respondi. Resposta imediata. Faz bem. Aquilo me fez franzir a testa. Por quê? Demorou. Mais do que o normal. Porque ela não desiste fácil. Meu coração apertou. Levantei os olhos. Procurei ele pelo escritório. Ele estava lá, do outro lado, conversando com alguém. Como se nada estivesse acontecendo. Mas agora, eu sabia. Aquilo não era só sobre a gente. Tinha outra pessoa no meio, e ela não parecia o tipo que simplesmente ia aceitar. Encostei na cadeira. Respirei fundo. E percebi uma coisa que não queria admitir. Aquilo ia ficar complicado. Muito mais do que eu tinha imaginado. Eu tentei ignorar. Sério, passei o resto do dia focando no trabalho, evitando olhar para qualquer lado que pudesse me distrair, mas não adiantava. Agora que eu sabia, tudo parecia mais evidente. Cada vez que alguém falava com o Lucas, eu percebia. Cada vez que ele levantava, cada vez que alguém se aproximava, meu olhar ia sozinho. E em algum momento da tarde, aconteceu de novo. Madison. Ela apareceu perto da mesa dele, natural. Como se fosse normal estar ali. E o pior era que ninguém parecia achar estranho. Ela falou alguma coisa. Ele respondeu, curto. Como sempre. Mas ela não saiu. Ficou ali, encostada na mesa, falando mais, sorrindo. Meu estômago apertou, porque ele não estava incentivando, mas também não estava cortando. E aquilo me incomodou. Mais do que eu queria admitir. Meu celular vibrou. Tá tudo bem? Olhei para a tela. Depois levantei os olhos. Ele ainda estava lá, com ela. Tá, respondi. Mentira. Demorou. Não parece. Respirei fundo. Você tá ocupado. Alguns segundos. Eu resolvo isso. Meu coração acelerou. Antes que eu pudesse responder, vi ele se mover. Ele falou algo para ela. Curto. Direto. E dessa vez, ela parou de sorrir. O rosto dela mudou. Não completamente, mas o suficiente. Ela respondeu alguma coisa, mais baixa, mais séria. Ele manteve a postura, não recuou. Alguns segundos depois, ela se afastou. Mas não foi embora. Ela passou direto por mim. E parou. Meu coração disparou. Ela virou levemente o rosto. Me olhou. Não tinha sorriso dessa vez. Você é mais importante do que eu pensei. Falou baixo, só pra mim. E saiu. Fiquei parada. Sem reação, meu coração batendo rápido. Aquilo não foi uma provocação qualquer. Foi um aviso. Meu celular vibrou. Desculpa. Fiquei olhando pra mensagem. Não precisava ter sido assim. Levantei os olhos. Ele estava me olhando. Do outro lado. Foi necessário. Respondi. Demorou. Eu devia ter feito isso antes. Aquilo me atingiu. De novo. Porque era exatamente o problema. Sim. Respondi. Silêncio. Passei o resto do dia tentando me recompor. Mas agora, não dava mais para fingir que era simples. Quando finalmente fui embora, minha cabeça estava cheia. Saí do prédio. Respirei o ar frio. Tentei organizar tudo. Mas antes que eu conseguisse, ouvi uma voz atrás de mim. Claire.
Meu corpo travou. Me virei. Madison, sozinha. Ela se aproximou devagar, sem pressa. Acho que a gente precisa conversar. Meu coração apertou. Sobre o quê? Ela inclinou levemente a cabeça. Sobre você. Aquilo me deixou tensa na hora. Não acho necessário. Ela deu um pequeno sorriso, mas não era gentil. Eu acho. Fiquei em silêncio. Ela deu mais um passo, se aproximando. Eu conheço o tipo de situação que você tá entrando. Meu estômago apertou. E você não conhece ele como eu conheço. Aquilo me irritou. E você conhece? Ela não hesitou. Conheço o suficiente. Silêncio. Pesado. Ele não é fácil, ela continuou. E quando ele decide algo, ele vai até o fim. Meu coração bateu mais forte. Então talvez você devesse pensar bem. Olhei direto para ela. Isso é um aviso? Ela segurou meu olhar. É um conselho. Respirei fundo. Eu não pedi. Ela quase sorriu. Eu sei. Mas você vai lembrar dele. Aquilo ficou no ar. Por alguns segundos, ninguém falou nada. Então ela se afastou e foi embora. Fiquei parada, sozinha, com aquela sensação estranha crescendo no peito. Não era só ciúme, era medo, porque pela primeira vez parecia que eu não estava no controle. Fui para casa com a cabeça cheia, mas não consegui descansar. Não consegui esquecer o que ela disse, e principalmente o jeito que ela disse. Você não conhece ele como eu conheço. Aquilo ficou girando na minha cabeça, repetindo, sem parar. No fundo, o que mais me incomodava era que ela podia estar certa. Eu conhecia ele pelas mensagens, pelos momentos bons, pelo jeito que ele falava comigo. Mas e o resto? Deitei na cama, mas não dormi direito. Fiquei olhando para o celular várias vezes, pensando em mandar mensagem, pensando em perguntar, mas não mandei. Porque, no fundo, eu já sabia que precisava falar isso pessoalmente. No dia seguinte, acordei decidida. Não ia fugir, não dessa vez. Cheguei na empresa mais cedo, antes de quase todo mundo, e esperei. Não demorou muito. Ele apareceu, Lucas. Entrou como sempre, calmo, seguro. Mas quando me viu, parou. Por um segundo. Só um segundo, mas eu percebi. Me levantei na hora. A gente precisa conversar. Ele não perguntou nada, só assentiu. Saímos, sem chamar atenção. Fomos até a área externa, mais vazia, mais silenciosa. Assim que paramos, eu não esperei. O que você teve com ela? Direto, sem rodeios. Ele não desviou o olhar. Nada que tenha dado certo. Aquilo não foi suficiente. Isso não responde. Ele respirou fundo. A gente tentou. Meu peito apertou. Tentaram o quê? Ficar juntos. Silêncio. Eu senti aquilo. Mesmo sem querer. E por que não deu certo? Ele demorou um pouco. Porque eu não sentia o que ela queria que eu sentisse. Fiquei em silêncio, tentando entender. E ela? Ela não aceita fácil. Aquilo bateu exatamente com o que eu já tinha percebido. Então você só deixou em aberto? Ele me olhou mais sério. Eu não alimentei, mas também não cortou. Silêncio. E aquilo já era uma resposta. Desviei o olhar, respirei fundo. Você entende como isso parece para mim? Ele respondeu sem hesitar. Entendo. Então por que eu deveria confiar? Aquilo saiu mais pesado do que eu planejei. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Porque eu tô aqui agora. Olhei para ele. Isso não apaga antes. Não, ele concordou. Mas muda o que vem depois. Meu coração apertou. Porque fazia sentido. Mas ainda não era suficiente. E se ela continuar? Ele não hesitou. Eu resolvo. Como? Ele deu um passo mais perto. Do jeito que eu devia ter feito antes. Fiquei em silêncio. Aquilo era exatamente o que eu queria ouvir, mas ainda assim... Eu não quero ser mais uma situação mal resolvida. Minha voz saiu mais baixa, mais firme. Ele me olhou direto. Você não é. Como eu sei, dessa vez... Ele não respondeu na hora, mas também não desviou o olhar. Porque eu não tô tratando isso como tratei antes. Meu coração acelerou. E como você tratou antes? Evitando. Resposta simples. Honesta. E agora? Agora eu tô escolhendo. De novo. A mesma palavra. E dessa vez, pesou mais. Ficamos em silêncio. Mas não era vazio. Era decisão. Eu preciso de tempo. Falei. Ele assentiu. Sem pressionar. Sem insistir. Eu sei. Aquilo me acalmou um pouco. Porque ele não tentou me convencer. Só ficou ali. Presente. Mas tem uma coisa, ele falou. Olhei para ele.
Eu não vou deixar isso em aberto de novo. Meu coração apertou. Nem com ela. Nem com você. Aquilo foi direto, sem espaço para dúvida. E pela primeira vez, eu senti que ele realmente estava falando sério. Mas mesmo assim, eu ainda não estava pronta para confiar completamente. Passei o resto do dia com aquilo na cabeça. Eu não vou deixar isso em aberto de novo. Ele tinha falado sério. Eu senti isso. Mas sentir não era o mesmo que confiar. Voltei para minha mesa tentando focar. Mas minha mente não parava. E então, aconteceu, perto do fim do expediente. Madison apareceu de novo. Dessa vez, não foi discreto. Ela entrou direto na sala onde o Lucas estava, sem bater, sem hesitar. Algumas pessoas ao redor perceberam. Olhares começaram a surgir. Meu coração acelerou. Não consegui evitar. Levantei levemente o olhar. A porta não estava completamente fechada. Não dava para ouvir tudo, mas dava para ver. Ela estava falando. Mais intensa dessa vez. Gesticulando. Ele estava parado. Ouvindo. Sem reagir muito. Meu estômago apertou, porque aquilo parecia um confronto. Alguns segundos depois, a voz dela ficou mais alta. Você não pode simplesmente me ignorar. O silêncio ao redor aumentou. As pessoas começaram a fingir que estavam ocupadas, mas todo mundo estava prestando atenção. Meu coração batia forte. Ele respondeu, baixo, controlado. Eu não estou ignorando. Ela deu um passo mais perto. Então o que você está fazendo? Silêncio. Alguns segundos. E então, ele respondeu, encerrando. Aquilo cortou o ar. Ela ficou parada. Como se não tivesse esperado. Encerrando? Ele assentiu. Isso nunca foi algo que eu quis levar adiante. Meu coração disparou. E agora? Ela cruzou os braços. Agora você decide isso do nada? Ele não hesitou. Não é do nada. Silêncio. Pesado. Então é por causa dela? Aquilo fez meu corpo travar. Mesmo sem ouvir meu nome, eu sabia. Ele não respondeu na hora, mas também não negou. E isso já foi resposta suficiente. O rosto dela mudou. Você está fazendo uma escolha errada. Ele manteve a calma. Não, eu estou fazendo a primeira escolha certa. Meu coração apertou. Aquilo foi direto demais. Ela ficou em silêncio por alguns segundos, e então riu, baixo, sem humor. Você vai se arrepender? Ele não reagiu. Talvez. Mas não por isso. Aquilo encerrou. De verdade. Ela ficou parada por mais um segundo, depois virou. E saiu. Passou pelo escritório sem olhar para ninguém, mas quando passou por mim, eu senti atenção, mesmo sem ela dizer nada. Assim que ela saiu, o ambiente voltou ao normal. Devagar, mas nada parecia realmente normal. Eu não consegui mais focar em nada. Meu celular vibrou. Você viu, não era pergunta. Vi, alguns segundos. Era necessário. Respirei fundo. Eu sei, pausa. Isso muda alguma coisa? Fiquei olhando para a tela. Meu coração ainda acelerado, mas agora, por outro motivo, muda. Demorou. Para melhor? Fechei os olhos por um segundo e respondi, ainda não sei, porque era verdade. Ele tinha feito o que eu precisava ver, mas confiar ainda levava tempo. E eu sabia disso. Meu celular vibrou de novo. Justo. Só isso. Sem pressão, sem insistência. E de alguma forma, isso fez diferença. Levantei o olhar. Ele estava do outro lado do escritório, me olhando, dessa vez, sem esconder. E pela primeira vez, eu senti que aquilo podia realmente dar certo. Mas também senti outra coisa. Algo que eu ainda não tinha considerado direito. Quando você escolhe alguém, você também escolhe tudo que vem junto. E Madison, claramente, não tinha terminado de verdade. No dia seguinte, o clima no escritório estava estranho. Não era algo que alguém falava. Mas dava para sentir. Olhares rápidos, silêncios mais longos, conversas que paravam quando alguém passava, e eu sabia exatamente o porquê. O que aconteceu no dia anterior não tinha passado despercebido. Eu tentei agir normal, de verdade. Sentei, liguei o computador, comecei a trabalhar. Mas era impossível ignorar completamente. Meu celular vibrou. Chegou bem? Respirei fundo. Cheguei. Dormiu? Olhei para a tela por um segundo. Mais ou menos. Demorou. Eu também. Aquilo me fez soltar um pequeno suspiro. Hoje vai ser estranho. Mandei. Resposta rápida. Eu sei, mas a gente lida com isso. Era sempre assim com ele. Direto.
sem drama. Mas dessa vez, eu não tinha tanta certeza. Pouco depois, ela apareceu. Madison entrou no escritório como se nada tivesse acontecido, postura perfeita, rosto calmo. Se alguém não soubesse, diria que nada tinha mudado. Mas eu sabia, e o pior, ela também. Ela passou pelo corredor, sem olhar para mim. Mas quando chegou perto da sala do Ethan, parou, bateu na porta e entrou. Meu coração apertou. Porque aquilo não era coincidência. Alguns minutos depois, Ethan saiu. Chamou o Lucas. Os dois entraram na sala. Com ela, meu estômago virou. Aquilo não parecia bom. O tempo passou devagar. Muito devagar. Minha cabeça começou a criar 1000 cenários. Ela falando alguma coisa, distorcendo, criando problema. Meu celular vibrou. Fica tranquila. Olhei para a tela. Não é nada disso que você tá pensando. Levantei os olhos. A porta ainda fechada. Como você sabe o que eu tô pensando? Demorou um pouco. Porque eu também pensaria. Aquilo me fez respirar um pouco melhor. Mas não muito. Depois de um tempo, a porta abriu. Os três saíram. Ethan parecia sério. Madison, tranquila demais. E Lucas, difícil de ler. Meu coração acelerou. Alguns minutos depois, recebi mensagem. Pode vir aqui? Era o Ethan. Meu estômago gelou. Levantei. Fui. Quando entrei, os dois estavam lá. Ethan me olhou direto. Preciso falar com você. Assenti. Recebi um comentário. Meu coração disparou. Sobre comportamento no trabalho. Meu corpo travou. O que quer dizer? Ele cruzou os braços. Que você pode estar envolvida demais com certas pessoas. Aquilo foi como um soco. Isso não é verdade. Respondi na hora. Ele me observou por alguns segundos. Espero que não seja. Silêncio. Pesado. Porque isso pode virar um problema. Engoli seco. Eu entendo. Ele assentiu. Só estou avisando. Olhei de relance pro Lucas. Ele estava sério, mas não falou nada. Aquilo me incomodou. Saí da sala com o coração acelerado, minha cabeça girando. Aquilo tinha ido longe demais. Meu celular vibrou. Desculpa. Parei no meio do corredor. Foi ela? Perguntei. Demorou. Sim. Fechei os olhos. Eu sabia. Silêncio. Eu resolvo isso. Aquilo me irritou. Não. Demorou. Claire. Não resolve. Minha mão apertou o celular. Porque agora não é só sobre a gente. Respirei fundo. É sobre o meu trabalho também. Silêncio. Mais longo dessa vez. Eu sei. Mas o tom dele mudou. Mais sério. E é exatamente por isso que eu não vou deixar isso acontecer. Meu coração bateu mais forte. Mas junto com isso, veio outra sensação. Medo. Porque agora, não era mais só emocional. Tinha consequência real. E pela primeira vez, eu pensei: e se isso custar mais do que vale? Fiquei parada no corredor por alguns segundos depois daquela conversa. E se isso custar mais do que vale? A pergunta ficou na minha cabeça, pesando. Voltei para minha mesa sem olhar para ninguém, sem olhar para ele. Dessa vez, eu precisava pensar com a cabeça, não com o que eu sentia. Meu celular vibrou. Claire, não abri. Outra mensagem. A gente precisa conversar. Fechei os olhos por um segundo. Respirei fundo. E então respondi. Não agora. Demorou. Por quê? Olhei para a tela. Porque isso já saiu do controle. Silêncio. Eu consigo resolver. Balancei a cabeça, mesmo sabendo que ele não podia ver. Não é só sobre você resolver. Demorou mais dessa vez. Então é sobre o quê? Respirei fundo. Sobre eu não perder meu trabalho por causa disso. Enviei. Meu coração acelerado. A resposta demorou, mais do que o normal. Você acha que eu deixaria isso acontecer? Fechei os olhos. Eu acho que você não controlou antes. Silêncio. Pesado. E então, justo. Só isso. Aquilo me atingiu de um jeito estranho, porque ele não tentou discutir. Não tentou se justificar. Só aceitou. Guardei o celular. E naquele momento, tomei uma decisão. Eu precisava me afastar. Pelo menos por enquanto. Não porque eu não queria, mas porque eu queria demais. E isso estava começando a custar caro. Passei o resto do dia sem falar com ele. Sem olhar. Sem responder. Mas senti a presença dele. Mais quieto. Mais distante. Como se estivesse respeitando. Mas também sentindo. No fim do expediente, saí rápido. Sem esperar. Meu celular vibrou quando eu já estava na rua. Você tá indo embora? Parei por um segundo, mas não respondi. Guardei o celular e continuei andando.
cada passo mais pesado que o anterior, porque aquilo não parecia certo. Mas parecia necessário. Naquela noite, não teve mensagem de chegou, não teve comeu, nada. E aquilo doeu mais do que eu esperava. No dia seguinte, ele não mandou bom dia, e eu também não mandei. O silêncio entre a gente era pior do que qualquer briga. No trabalho, tudo parecia mais frio, mais distante. Madison estava lá, como sempre, mas agora, com um olhar diferente, mais tranquila, como se tivesse conseguido o que queria. Aquilo me incomodou, mas eu mantive a postura, porque agora eu estava fazendo a escolha difícil. No meio da tarde, aconteceu algo que eu não esperava. Ethan saiu da sala. Chamou todo mundo. Preciso avisar uma mudança. Meu coração apertou. Vamos reorganizar algumas funções. Olhei em volta. Claire, você vai trabalhar mais direto com outro time por enquanto. Meu estômago gelou. Aquilo não era coincidência. Era consequência. Olhei rapidamente para o Lucas. Ele estava imóvel, mas o olhar, mais tenso do que eu já tinha visto. É temporário, Ethan continuou. Mas eu já sabia. Aquilo tinha começado. E não ia parar fácil. Meu celular vibrou. Mensagem dele. Isso não foi ideia minha. Respirei fundo. Eu sei. Demorou. Eu vou resolver. Fechei os olhos. Não. Enviei. Dessa vez, eu vou lidar do meu jeito. Silêncio. Mas antes que eu guardasse o celular, veio a resposta. Então eu vou provar do meu. Meu coração acelerou. Porque, pela primeira vez, não parecia só palavras. Parecia que ele ia agir. E isso podia mudar tudo. Passei o resto do dia tentando manter o controle. Mas por dentro, eu já sabia. Aquilo não ia parar ali. A mudança de equipe, a conversa com o Ethan, o jeito que tudo aconteceu. Era só o começo. Tentei me convencer de que tinha feito o certo. Me afastar. Evitar problema. Proteger meu trabalho. Mas no fundo, não parecia vitória. Parecia perda. Saí mais cedo naquele dia. Sem olhar para trás. Sem esperar mensagem. Mas dessa vez, meu celular vibrou antes mesmo de eu sair do prédio. Você pode me dar 10 minutos? Parei. Olhei para a tela. Meu coração apertou. Eu podia ignorar. Devia ignorar. Mas... Onde? Respondi. Resposta imediata. Estacionamento lateral. Respirei fundo. E fui. Ele já estava lá, encostado no carro. Mas dessa vez, não parecia calmo. Quando me viu, se afastou. Você não precisava ter se afastado daquele jeito, ele disse. Direto. Sem rodeios. Respirei fundo. Eu precisava. Ele me olhou por alguns segundos. Por causa do trabalho? Sim. Silêncio. Ou por causa de mim? Aquilo me pegou, mas respondi. Dos dois. Ele assentiu devagar. Justo. Mas o olhar dele mudou, mais sério. Então você decidiu sozinha? Eu fiz o que precisava. Sem falar comigo, minha paciência começou a ir embora. Eu tentei falar. Mas você já tinha deixado tudo virar um problema antes. Silêncio. Aquilo acertou, mas ele não recuou. E agora eu tô tentando resolver. Agora. Repeti. Depois que já deu problema, ele respirou fundo. Eu sei, pela primeira vez, a voz dele não estava totalmente controlada. E é exatamente por isso que eu não vou deixar terminar assim. Meu coração acelerou. Não é só sobre você decidir se afasta. Ele deu um passo mais perto. Porque eu também tô envolvido nisso. Fiquei em silêncio. E eu não tô disposto a fingir que isso não importa. Aquilo me atingiu. Forte. Lucas. Mas ele continuou. Eu já deixei coisa em aberto antes. Já evitei. Já deixei outras pessoas decidirem por mim. Ele me olhou direto. Eu não vou fazer isso com você. Meu coração apertou. Porque, dessa vez, não parecia discurso. Parecia verdade. Então o que você vai fazer? Perguntei. Silêncio. 1 segundo. 2. Eu já comecei. Franzi a testa. Como? Ele respondeu simples. Falei com o Ethan. Meu coração disparou. O quê? Eu deixei claro que qualquer decisão envolvendo você precisa ser profissional. Sem influência de ninguém. Fiquei em choque. Você fez isso? Ele assentiu. E mais? Meu estômago apertou. Eu disse que, se tiver qualquer problema sendo criado, eu saio do projeto. Meu coração travou. Você faria isso? Já fiz. Aquilo me atingiu de um jeito que eu não esperava. Por quê? Ele respondeu sem hesitar. Porque isso aqui não é descartável para mim. Silêncio. Pesado. Nem você. Meu coração acelerou.
Forte. Porque agora não tinha mais dúvida. Ele não estava só falando, ele estava escolhendo. De verdade. Respirei fundo. Minha cabeça ainda cheia, mas algo tinha mudado. Você não precisava fazer isso, falei. Ele me olhou direto. Eu sei, mas eu quis. Aquilo quebrou alguma coisa dentro de mim, a parte que ainda estava resistindo, porque agora eu não podia mais dizer que ele não estava tentando. E se der errado? Perguntei. Ele deu um pequeno suspiro. Então a gente lida com isso. Simples, como sempre. Mas dessa vez, suficiente. Fiquei em silêncio por alguns segundos. E então disse: Eu não queria me afastar. Ele não respondeu, mas eu vi. O jeito que o olhar dele mudou. Eu só fiquei com medo. Minha voz saiu mais baixa, de perder tudo. Ele assentiu. Eu sei. Mais um segundo. Mas você não vai perder sozinha. Aquilo me atingiu. Direto. E pela primeira vez, o medo diminuiu. Não sumiu, mas diminuiu. Então. Comecei. Ele esperou. A gente tenta de novo, meu coração acelerado. Do jeito certo, ele assentiu. Dessa vez, do começo ao fim. Sem atalhos, sem evitar. E finalmente, com escolha dos dois lados. Depois daquela conversa no estacionamento, algo mudou de verdade. Não foi imediato. Não virou perfeito, mas ficou. Claro. A gente não estava mais fugindo. No dia seguinte, quando cheguei na empresa, não senti aquele peso no peito. Ainda tinha tensão, ainda tinha risco, mas também tinha certeza. Sentei na minha mesa. Respirei fundo. Meu celular vibrou. Chegou? Olhei para a tela por um segundo e respondi. Cheguei. Demorou alguns segundos. Bom dia? Um sorriso leve escapou. Bom dia. Simples, mas diferente. Agora não tinha mais distância. Levantei o olhar. Ele estava lá, do outro lado. E dessa vez, não desviou. Segurou meu olhar por um segundo. E foi o suficiente, mas durou pouco. Porque ela apareceu. Madison. E dessa vez, não veio discreta. Entrou direto. Passo firme. E foi até ele. Sem se importar com quem estava olhando. Meu corpo ficou tenso na hora. Ela parou na frente dele. Falou alguma coisa. Direto. Ele respondeu. Curto. Mas ela não saiu. Ficou ali. O clima mudou. As pessoas começaram a perceber. E então, ela falou mais alto. Você realmente vai jogar tudo fora por causa dela? O escritório inteiro ficou em silêncio. Meu coração disparou. Agora não tinha mais como fingir. Ele levantou devagar. Isso não é sobre jogar fora nada. Calmo. Controlado. Então o que é? Ela cruzou os braços. Porque até ontem isso não era um problema. Silêncio. Ele olhou direto para ela. Era. Eu só não estava lidando. Aquilo cortou. Ela riu. Sem humor. E agora está? Agora eu estou escolhendo. De novo, a mesma palavra. Mas agora, na frente de todo mundo. Meu coração bateu forte. Ela ficou em silêncio por um segundo. Você acha que isso vai dar certo? Ele não hesitou. Eu não tô fazendo isso porque é fácil. Silêncio. Tô fazendo porque é o certo. Aquilo encerrou. De verdade. Ela ficou parada. O rosto dela mudou. Não era mais provocação. Era raiva. Então você decidiu. Sim, sem espaço. Sem dúvida. Ela respirou fundo, e então disse baixo. Você vai se arrepender disso. Ele não respondeu. E isso foi a resposta. Ela virou e saiu. Dessa vez, sem olhar para trás. O escritório demorou alguns segundos para voltar ao normal, mas nada estava normal. Eu não consegui me mexer, meu coração batendo forte, porque aquilo não era mais escondido, não era mais indireto. Agora, era real. Meu celular vibrou. Você tá bem? Olhei para a tela. Depois levantei os olhos. Ele ainda estava de pé, me olhando. Tô, respondi. Demorou. Eu não vou voltar atrás. Respirei fundo. Eu sei. E pela primeira vez, eu realmente sabia. Naquele momento, tudo estava claro. Não era mais sobre dúvida. Não era mais sobre medo. Era sobre escolha. E ele já tinha feito a dele. Agora, era minha vez de não recuar. Levantei da cadeira. Sem pensar muito, e fui até ele. Os olhares ao redor eram óbvios, mas pela primeira vez, eu não me importei. Parei na frente dele. Silêncio. E então disse. Então a gente faz isso direito. Meu coração acelerado. Até o fim. Ele assentiu, sem hesitar. Até o fim. E naquele momento, eu soube.
Não importava o que viesse depois. A gente já tinha passado do ponto de voltar atrás. Depois daquele momento, não tinha mais volta. Todo mundo viu. Todo mundo entendeu. E pela primeira vez, eu não tentei esconder. Voltei para minha mesa com o coração acelerado, mas leve. Porque mesmo com tudo aquilo, eu não estava mais confusa. Eu sabia onde estava. Sabia o que estava fazendo. E sabia com quem eu estava. O resto do dia passou estranho. Algumas pessoas evitaram olhar, outras olharam demais. Mas ninguém falou nada. Ethan também não chamou mais ninguém. O silêncio dele dizia mais do que qualquer coisa. No fim do expediente, meu celular vibrou. Vamos? Levantei o olhar. Ele estava esperando. Dessa vez, sem esconder. Peguei minhas coisas, levantei. E fui. Saímos juntos, sem pressa. O ar lá fora parecia diferente. Mais leve, mas ainda assim, carregado de tudo que tinha acontecido. Ficamos alguns segundos em silêncio. Até que eu falei: "Você complicou tudo." Ele soltou um pequeno ar pelo nariz. Eu sei. E mesmo assim fez. Ele olhou para frente. Eu devia ter feito antes. Aquilo me fez olhar para ele. Talvez. Silêncio. Mas se tivesse feito antes, talvez a gente não estivesse aqui. Ele virou o rosto levemente. E você estaria bem com isso? Pensei por um segundo e respondi: "Não. Simples, honesto." Ele assentiu. Então valeu. Caminhamos mais um pouco, sem pressa, sem tensão, só presença. Nos dias seguintes, as coisas não voltaram ao normal, mas também não desmoronaram. Ethan manteve a mudança de equipe por um tempo, mas não piorou. Madison sumiu. Não apareceu mais, nem em mensagem, nem em direta. Nada. E de alguma forma, aquilo foi o encerramento. Não dramático, mas definitivo. Com o tempo, as coisas se ajustaram. A gente aprendeu a separar, a equilibrar. No trabalho, profissionais. Fora dele, reais. Sem esconder, sem fugir. E pela primeira vez, sem medo de dar errado. Uma noite, semanas depois, estávamos no mesmo café, o das cadeiras azuis. Como no começo. Ele estava na minha frente, calmo, como sempre, mas agora, familiar. Engraçado, falei. Ele levantou o olhar. O quê? A gente passou mais de um ano sem saber quem era o outro. Ele assentiu. E quase estragou tudo quando descobriu. Soltei um pequeno sorriso. Foi culpa sua, minha. Você não resolveu antes. Ele inclinou a cabeça. E você? Eu surtei. Ele quase sorriu. Um pouco. Ficamos em silêncio por alguns segundos, mas dessa vez, leve. Valeu a pena? Perguntei. Ele não respondeu na hora, como sempre, mas também não desviou o olhar. Vale. Simples. Direto. Como tudo com ele. E pela primeira vez, eu não tive dúvida. Respirei fundo. E senti. Sem medo. Sem pressa. Só certeza. Porque no fim, não foi sobre coincidência. Não foi sobre o mesmo prédio, nem sobre o erro. Foi sobre escolha. E mesmo com tudo que deu errado no caminho, a gente escolheu ficar.